E hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. E o tema da mensagem é chegado o reino. Quem disse essa frase, é chegado o reino? Você sabe quem que disse, é chegado o reino? Pode chutar, gente. Quem disse, é chegado o reino? Foi Jesus que disse. Ele disse, é chegado o reino comigo aqui na terra. Então Jesus Cristo veio à terra para estabelecer o reino de Deus. E nós sabemos que Natal é sobre o nascimento de Jesus. E por conta disso, nós nos alegramos e compartilhamos presentes. Mas Natal significa que Jesus Cristo, o Deus conosco, nasceu. E Jesus nasceu. Jesus é o Rei. É por isso que Jesus disse, é chegado o reino. Sabem em que contexto ele diz, é chegado o reino? Ele curou um homem cego e mudo. E quando ele curou esse homem, ele expulsou os demônios desse homem. E ele ficou curado, porque aquela enfermidade era resultado de possessão maligna. E os fariseus que acompanhavam Jesus para pegá-lo em alguma coisa, porque eles tinham inveja de Jesus, da autoridade de Jesus, eles começaram a falar que Jesus tinha expulsado aquele demônio daquele homem por Beelzebu, por Satanás. Aí Jesus começa a questioná-los e diz assim, vocês estão dizendo que eu expulsei demônios por Satanás? Como que pode ser? A casa dividida não se estabelece. Como que Satanás vai contra ele mesmo? Não é possível. E aí ele diz assim, lá em Mateus 12, se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ele está falando de reino, reino de Satanás, reino do mal, que oprimia um homem e dava a ele cegueira e mudez. E se eu expulso por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Aí Jesus diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Jesus expulsa demônios pelo poder de quem? Do Espírito de Deus. Portanto, ele diz, é chegado o reino de Deus. Porque eu estou aqui operando, não é? Transformando, salvando, curando, exercendo autoridade sobre a natureza pelo poder do Espírito de Deus. Jesus fazia tudo pelo poder do Espírito de Deus. Portanto, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio, ele veio estabelecer o reino de Deus. E Jesus foi quem disse, é chegado o reino. Amém? Você pode repetir comigo? É chegado o reino. É chegado o reino de Deus. Portanto, desde que Jesus veio até hoje, 2000 anos, 2000 e poucos anos depois, nós estamos vivendo a era do reino de Deus. Mas vamos entender bem como processa isso. Em primeiro lugar, é importante que saibamos a verdade máxima, que foi Jesus quem veio estabelecer o reino de Deus. Primeiro, nós temos uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, né, queria gerar Jesus da semente do Espírito Santo, o anjo diz assim, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Se Deus vai dar o trono, ele é o rei. Seu pai, ele reinará
para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Quando Maria recebeu a profecia sobre o nascimento de Jesus, Deus, através do anjo Gabriel, deixou claro que o reino era chegado e que Jesus seria o rei. Rei que sentaria no trono de Davi e o seu reino não teria fim. Os magos do Oriente, quando eles vieram procurar a Jesus, não é? Eles chegaram em Jerusalém e foram até Herodes, foram recebidos, porque eles eram autoridades, pessoas importantes, e perguntaram para Herodes: onde irá nascer o rei dos judeus? Os magos do Oriente vieram atrás do rei dos judeus. Por quê? Porque havia uma profecia de Balaão, lá escrita no livro de Números, que o Messias, que viria um rei, um novo rei sobre o povo de Israel que reinaria eternamente. E aqueles magos, eles eram estudiosos de diversas doutrinas. E provavelmente eles tiveram acesso à doutrina, né, à profecia de Balaão. E quando eles seguem a estrela e chegam até Jerusalém e tem aquela conversa com Herodes, a pergunta deles, a indagação deles era: onde nascerá o rei dos judeus? E vocês lembram que Herodes ficou desesperado? Como o rei dos judeus? Ele veio aqui me depor, né, da minha autoridade, e chamou as autoridades religiosas, os sacerdotes, e Herodes perguntou: aonde está escrito que nascerá o rei dos judeus? Ele cria nessa profecia, porque senão ele não ficaria, né, com medo de ser questionado ou de ser deposto na sua autoridade. Aí os sacerdotes responderam: a palavra de Deus diz, a profecia é que ele nascerá em Belém, na cidade de Davi. Então Herodes manda matar todas as crianças naquela região. E há um grande choro naquela região também profetizado. Então os magos, lá em Mateus 2, de 1 e 2, relata o que é que eles vieram buscar. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido? Que recém-nascido? O que é que eles vieram buscar? Diga: o rei dos judeus. O rei estava vindo para estabelecer o reino, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então Jesus, desde o seu nascimento, é reconhecido como rei. O Messias que o povo de Israel esperava era aquele que sentaria no trono de Davi e governaria eternamente. Vocês lembram quando nos últimos dias de Jesus, ele passa, não é, na casa de Maria e de Marta, porque Lázaro havia morrido. E ele vai até lá e ressuscita Lázaro. E essa notícia corre Jerusalém e os arredores de Jerusalém. Vira um grande alvoroço, é perto da Páscoa, todos vão se reunir em Jerusalém. Todo o povo de Israel estará em Jerusalém. E dias antes ele ressuscita Lázaro. Então todo mundo fica em polvorosa, esperando Jesus. Porque eles, através deste milagre tão estupendo, de todas as coisas que eles tinham ouvido, eles esperavam ver em Jesus. Eles já estavam vendo em Jesus o rei que assentaria no trono de Davi e os libertaria do jugo romano. É por isso que quando Jesus entra na semana da Páscoa em Jerusalém, o que é que acontece? Ele é aclamado por toda a multidão como o rei
de Israel. Esse texto está lá em Lucas 19, 36 a 39. E diz assim: indo ele, Jesus entrando em Jerusalém, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Eles começaram a clamar por causa dos muitos milagres. Alguns tiravam as suas vestes e estendiam para Jesus passar, como fazendo que um tapete vermelho. Hoje, quando a gente quer dar honra, a gente estende o tapete vermelho. Eles tiraram as suas vestes e faziam um caminho para Jesus. E alguns que não quiseram usar as suas vestes, cortavam ramos, não é? De palmeira, e faziam então um cortejo para Jesus. E eles cantavam: eis que vem o Rei de Israel. E jubilavam: glória a Deus nas maiores alturas. Jesus entrou na semana da Páscoa, dia antes de morrer, sendo aclamado Rei dos judeus. E alguns repreenderam a Jesus e disseram: Jesus, fala para os seus discípulos pararem de falar isso, porque isso estava abalando as estruturas da autoridade de Jerusalém, das autoridades religiosas, que tinham toda a autoridade, não só sobre a religião, mas de decisão. Então, aqui, quando eles repreendem Jesus, Jesus diz assim: se eles não clamarem, quem que clamaria? As pedras clamarão. Porque a realidade espiritual não tinha como não se expressar. A verdade era tão absoluta e tão cheia de poder, que quando Jesus entrou em Jerusalém, se não tivesse aquela multidão recebido a revelação e aberto a sua boca e profetizado, as pedras clamariam. Amém? É por isso que nós temos que crer na palavra profética e nos sinais de Deus. Porque quando Deus se manifesta, coisas tremendas acontecem. E a entrada do rei em Jerusalém tinha que ser em grande, como se diz, destaque, né? Grande honra. Deus estava estabelecendo ali um momento histórico onde o rei foi aceito em Jerusalém, a cidade do governo de Israel, mas Jerusalém é a cidade do governo mundial. Estava entrando ali o rei pela última vez, porque dali ele sairia crucificado. Ele estava entrando e as pedras clamariam caso os homens não tivessem entendido aquele momento espiritual. E Deus estava dizendo: o meu rei está entrando, o meu rei está entrando, porque ele governará. Ele é o rei na cidade do governo das nações, na cidade do governo mundial. O rei está entrando. E eles tiveram que falar. Em quarto lugar, a declaração do seu reinado aconteceu também nos seus momentos finais na terra. Vocês lembram que Jesus começou aquele itinerário, né, que foi um suplício, um martírio. Foi levado aos líderes religiosos, depois foi levado aos líderes políticos e foi sendo condenado, um inocente sendo condenado sem culpa. Até que a multidão clamou, decidindo crucificá-lo. E eles clamaram: crucifica-o. Então Jesus foi crucificado. Mas quando ele foi crucificado, Pilatos pôs uma placa em cima da cruz de Jesus. E estava escrito: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Na sua morte, na sua cruz, qual foi a declaração?
Rei dos judeus, porque esse era o crime que ele estava cometendo. Ele estava dizendo que era o rei dos judeus, e os judeus não os aceitou. Então, esse era o crime dele. E os religiosos ficaram muito incomodados, porque estava escrito em todas as línguas possíveis de se identificar. Se não me engano, era 3 ou 4 línguas. Então, todos que passavam, viam o homem crucificado e escrito Rei dos Judeus. E os religiosos falaram assim, não escreva isso não. Escreva assim, ele disse que é Rei dos Judeus. Mas Pilatos disse, o que está escrito, está escrito. Porque Pilatos foi a boca de Deus, e Deus disse, o que está estabelecido, está estabelecido. E quando Jesus estava deixando essa terra, ele estava deixando claramente, vocês crucificaram o Rei dos Judeus, o Rei das nações, o Rei de toda a terra. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Em Marcos 15, 25 a 26 diz assim, e era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava epígrafe, a sua acusação, o Rei dos Judeus. Quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele começou a aparecer a alguns dos seus discípulos. E ele aparece a alguns dos discípulos que estavam caminhando até a cidade de Emaús, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. E eles estavam muito tristes ao longo do caminho. E Jesus aparece ao lado deles e começa a conversar. E eles não reconheceram que era Jesus. E ele começa a perguntar, Jesus começa a perguntar àqueles discípulos, por que vocês estão tão tristes? Aí os discípulos, da onde você veio? Você não ouviu falar dos acontecimentos? Morreu Jesus. Morreu aquele que nós esperávamos que fosse redimir a Israel. Está lá o texto de Lucas 24, 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam tristes e desanimados, porque aqueles que creram em Jesus como Filho de Deus e como Messias, esperava que ele tomasse o governo, o poder de Israel, sentasse no trono de Davi, como foi profetizado, e libertasse o povo de Israel do jugo romano. Era isso que eles esperavam. E quando Jesus morreu, eles ficaram tremendamente desiludidos por isso. E eles estavam tristes. Agora você pode estar perguntando, puxa, mas ele foi profetizado como rei, por que ele não está lá reinando? Vocês vão entender isso mais para frente. Mas o fato é que aquilo que Deus falou vai acontecer. E vai acontecer no final de todas as coisas. A primeira vinda, Jesus veio como cordeiro. E para isso, ele entregou a sua vida como sacrifício. E precisava passar pelo sacrifício primeiro. Porque através do seu sacrifício nós somos salvos. Porque desde o Gênesis, quando o homem pecou, o que é que Deus disse? A maldição virá sobre vocês. Vocês irão morrer. Morrer espiritualmente, havendo separação entre nós e Deus, e morrer eternamente. Mas quando Jesus veio, ele pagou o preço dos nossos pecados. Porque ele não pecou, portanto não precisava morrer. Mas quando ele morreu, quando ele se entregou, tendo aquela morte de cruz, ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. E todos os que creem nele, têm a vida eterna. Todos os que creem em Jesus e no seu sacrifício, são salvos pelo seu sacrifício. Amém?
Ele morreu por nós, e quando cremos e aceitamos esse sacrifício, assim como Ele ressuscitou, ressuscitaremos também, e estaremos na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. A primeira vez Ele veio como Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como profetizou João Batista. Por isso Ele precisava morrer. Mas a segunda vinda Ele virá como leão, leão da tribo de Judá, e assentará no trono de Davi, e reinará sobre Israel e sobre as nações da terra. Amém? Então vamos ler lá Apocalipse 22, de 1 a 5, que fala desse reino eterno. Então me mostrou o rei da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Oh, glória a Deus! No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que coisa linda, gente. Jesus vai sentar no trono, vai sair um rio do trono, vai ter a árvore da vida, e as folhas serão feitas como se fosse um remédio para as nações, para que elas vivam em justiça, paz e equidade. E estarão, olha, sendo curados de mês em mês. Olha que coisa linda. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e por que está no plural reinarão? Porque é Jesus com a sua igreja, com os salvos redimidos. Nós reinaremos com Cristo. Amém? Então se prepare, meu querido, se prepare para reinar. Eu sempre falo, costumo dizer, eu falo, Jesus, quando o Senhor sentar no seu trono e o Senhor estiver curando as nações, eu quero voltar para o Brasil, porque eu quero governar o Brasil. Oh, aleluia! Eu que oro tanto para que tudo fique bem aqui, e às vezes vejo as coisas melhorar, de repente pioram. Você já pensou, quando Jesus sentar no trono, não vai ter corrupção? Por quê? Porque quem governará são os justos. Nós que vamos ocupar os lugares de autoridade. E nós já não seremos mais sujeitos a pecado e corrupção. Por isso que todas as nações da terra viverão em justiça, equidade, retidão e paz. Amém? E eu falo para Jesus, Jesus, o Senhor tem que me dar algum cargo no Brasil. Que eu quero voltar para o Brasil, eu quero ver essa terra aqui. Porque eu falo para Deus, Deus, se o Senhor fala que Israel manda leite e mel, imagine essa terra aqui. Como será que Deus descreve o Brasil? Gente, o Brasil é coisa maravilhosa. Aqui nós temos terra, aqui nós temos água, aqui a gente tem um bom clima, nós temos um povo alegre, a nossa essência herdada de Deus é alegria. O povo do Brasil é um povo alegre, um povo festivo. Essa foi a parte que Deus comunicou de si mesmo para a nação brasileira. Então, você já pensou ver isso aqui tudo certo? Sem corrupção, sem pobreza? Vai ser maravilhoso, glória a Deus. Amém? Mas então um dia isso vai se cumprir. Em segundo lugar, eu quero falar sobre as esferas do reino de Deus. Se eu estou dizendo para você, que Jesus disse, portanto é verdade, que o reino chegou com Jesus, então existe um reino hoje, certo? Que reino é esse que existe hoje? É um reino espiritual. Hoje o reino se estabelece na esfera espiritual, através da adoração no reino do Espírito. Jesus, quando ele estava conversando com a samaritana, ele disse assim,
explicando sobre adoração, ela perguntou: Senhor, onde devemos adorar? Os nossos pais dizem que é aqui. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus respondeu para ela: Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Hoje não podemos ir até Jerusalém, nem todos, alguns têm o privilégio, mas Jesus quer adoração no Espírito, porque Ele é Espírito. E aonde você estiver, aqui no templo, reunido, você na sua casa, você pode adorar a Deus, porque Deus procura adoradores. Deus procura você. E quando Ele encontra você, Ele espera que você o adore. Amém? Somos salvos espiritualmente hoje. Hoje, quando nós aceitamos a Jesus, cremos nele e nos seus sacrifícios, no seu sacrifício nós somos salvos no nosso espírito. Mas não temos a redenção completa da carne ainda. Então, em Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou. Quem? Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ou seja, já fomos transportados para este reino que Jesus veio estabelecer. Nós já estamos vivendo o reino. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Hoje nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Quando nós pecamos e confessamos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo e nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Amém? Mas ainda estamos na presença do pecado. Hoje, Deus nos libertou do poder do pecado. Hoje você pode dizer sim ou não quando você é tentado. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você tem poder para dizer não às suas tentações e não cair em pecado. Mas um dia nós estaremos na presença de Deus e lá já não haverá mais tentação. E você terá um corpo glorificado, portanto não vai sofrer as tentações. E os pecados não terão mais poder sobre as nossas vidas. Amém? Então hoje nós somos libertos e transportados para este reino espiritual. Nós temos uma posição espiritual nesse reino. Esse reino espiritual nós temos uma posição que é estar em Cristo Jesus. Você que é salvo, você está em Cristo. A sua posição espiritual é em Cristo. Em Efésios 2, 5 e 6 disse: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a sua posição em Cristo? Assentado nas regiões celestiais. Você está andando aqui na terra, você está em São Paulo, você viaja para o Rio, você vai para o interior, você vai para a praia. Teu corpo está aqui, mas espiritualmente falando, a sua posição está lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E debaixo dos seus pés está todo principado, poder e potestade. Amém? Você está em Cristo e assim como Cristo tem domínio sobre todo o reino espiritual, nós também o temos em Cristo. Portanto, quando Satanás vier te atormentar com tentações, quando ele vier sobre a sua vida e te trazer roubo, e te trazer tormento, e te trazer tristeza, você tem que exercer a sua autoridade e repreendê-lo em nome de Jesus, que ele vai sair. Amém? Muitas vezes a gente tem uma posição muito passiva. Fica doente,
fica clamando a Deus, Senhor, misericórdia, me cura. E Jesus fala assim, mas, meu querido, eu já morri na cruz por você. Eu sofri todos aqueles hematomas, aquelas chicotadas, aquelas dores, aquela enfermidade. Por você, a cura eu já dei. E aí o que você tem que fazer? Você tem que repreender a enfermidade, declarar que ela saia. Senhor, em nome de Jesus, sai agora demônio que me oprime. Em nome de Jesus você tem autoridade, aquela enfermidade sai. Amém? É por isso que lá em Tiago, quando tem alguém enfermo, chame as autoridades da igreja, os diáconos da igreja, e orarão com imposição de mãos, e se tiver pecado, lhes serão perdoados. Ou seja, toda a opressão do inferno sai. Quando a gente clama pelo poder e ação de Deus nas nossas vidas, quando nós tomamos a posição que nós temos em Cristo. Você tem poder para chegar na tua casa, quando tem muita briga, quando está aquele clima, um fala uma coisa, o outro não entende, qualquer coisa acontece briga. Sabe o que está acontecendo? Tormento de espírito de divisão, demônios estão te visitando. O que você tem que fazer? Tenha sabedoria, entre no seu quarto, unja a porta da sua casa e declare a paz do Senhor e a presença do Espírito Santo e expulsa os demônios. Amém? Eu fiz uma campanha com o pastor Daniel online e ele falou, unge a sua casa para se preparar para o fim do ano. Eu ungi a minha casa para me preparar para o fim do ano, está uma paz. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre criar uma atmosfera boa no Natal. Quando as famílias se reúnem, a gente tem que clamar pela paz, pelo entendimento, para que seja um momento alegre de comunhão. Então vai gerando isso em oração, porque nós estamos assentados em Cristo. E por baixo dos nossos pés você pode pisar na cabeça do demônio, assim como Jesus pisou. Amém? Repreenda as ações malignas na sua vida, porque Jesus nos deu autoridade de reino. Ele diz lá em Mateus 16, 19, quando ele estava falando para Pedro e para os seus discípulos, ele disse assim, quando ele falou, eu vou estabelecer a minha igreja. Ele diz assim, para nós que somos a sua igreja, dar-te-ei as chaves do reino. Estende a sua mão assim, pelos olhos da fé, vê chave aí na sua mão. Você tem chave do reino espiritual, está na tua mão. Está na minha. O que ligares na terra será ligado no céu. Aqui ligado é amarrar, gente. O que você amarrar aqui na terra vai ser amarrado lá no céu. O céu espera o seu comando. Quando tem um demônio te oprimindo, amarra ele, expulsa ele, que ele sai. Porque o que você determinar aqui será estabelecido lá. Tem gente que pensa assim, não, quem comanda é o céu. Deus tem poder para estabelecer qualquer coisa. Ele pode fulminar alguém, ele pode destituir um rei, ele governa e tem poder sobre todas as coisas. Só que ele diz assim, igreja, a autoridade está nas tuas mãos, agora você vai fazer. Nós somos embaixadores do reino. Ele diz, agora é a sua vez, diga, agora é a minha vez de comandar o reino espiritual, porque Deus me deu as chaves, Jesus me deu as chaves e falou, agora você vai sair, você que vai repreender o demônio, você que vai repreender o avanço de Satanás, as portas do inferno não prevalecerão contra você, amém? Glória a Deus. E o que desligares na terra, ou seja, o que você desamarrar, o que você liberar de bênção, será liberado. Você sabe que muita gente pede para eu orar quando quer uma bênção. Porque sabe que eu tenho fé, porque eu sei que eu tenho poder para liberar uma bênção. E você tem também. Se você estiver precisando de algo, eu aprendi com o Senhor. Peça. Eu aprendi com Jesus, pedir, dar-se-vos-á, seja específico, Deus, eu quero e quero isso, quero dessa cor, quero desse tamanho, quero desse valor. Seja ousado, você vai ver como as coisas vão acontecer, porque nós temos poder para desamarrar, para liberar as bênçãos.
Nós temos também, nesse reino, a esfera espiritual, mas em segundo lugar, há poder também sobre a esfera territorial. O reino de Deus se estabelece também em territórios. Hoje, o domínio de Deus se estabelece à medida que nós, que somos a igreja, que vamos em nome de Deus, embaixadores do reino, estabelecemos o domínio naquele espaço físico. É isso que acontece quando você mora no Brasil. Se o Brasil é consagrado para Jesus, Deus domina sobre aquele lugar. Você na sua casa, você que é o homem, você que é a mulher, tem autoridade, consagra a sua casa para Jesus, Deus tem ali o comando. E eu vou dizer uma coisa, se só você é convertido e mais ninguém for convertido, não tem importância. Porque a palavra de Deus nos ensina que a mulher santa santifica o marido, santifica os filhos. E também o homem santo santifica a mulher, santifica os filhos. O poder que está em você é maior do que está naquele que não é convertido da sua família. Portanto, você que tem que estabelecer a atmosfera espiritual da sua casa, exercendo a autoridade que Deus já te deu. Amém? Você que tem que comandar os territórios onde você está plantado, a sua casa, o seu trabalho. Se você trabalha num lugar muito opressivo, entre lá, consagre. Chegue antes de todo mundo, comece a orar, comece a consagrar. Eu aconselhei uma pessoa que tinha um chefe endemoniado. Trazia uma grande opressão num espaço público. Aí ela veio se aconselhar comigo, eu falei, o que você está esperando? Você tem autoridade para amarrar os demônios dela, da sua chefe. E ela ouviu o conselho. Chegava lá, lia um versículo bíblico, chegava antes de todo mundo, profetizava e consagrava aquele lugar. Sabe o que aconteceu? A chefe caiu e ela tomou o lugar da chefe. Agora você diz assim, puxa, eu não posso destituir uma pessoa do lugar. Se Deus te chamar para isso, destitui sim. Às vezes você vai tomar o lugar do seu chefe, mas às vezes não vai. Você vai ficar lá naquele lugar. Mas você vai santificar aquele lugar e o seu chefe vai se converter. Amém? Tudo depende do propósito de Deus. Mas o fato é que você vai trazer paz aonde você está plantado. Basta exercer a sua autoridade. Em Isaías 61:4. Eu gosto muito de citar esse texto, porque quando Jesus vem e nos salva, Ele tem um propósito. Ele nos salva para que nós sejamos salvos, mas para que nós restauremos o lugar onde estamos plantados. E diz assim a palavra de Deus, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aqui fala de territorialidade. Quando você morar num bairro e você vira um problema naquele bairro, você tem que orar para que o bairro seja sanado daquele problema. Eu me lembro quando eu morei no Brooklyn, morei 8 anos lá, tinha muita enchente. Um dia eu estava passeando com a Érica no shopping Morumbi, fiquei presa, não tinha como sair. Eu morava um quarteirão do shopping Morumbi, tive que ir andando. Não tinha, aquele tempo não tinha internet, não tinha, o Lamartine estava viajando, eu tive que ir andando na enxurrada com a Érica. A enxurrada estava aqui, ó. Molhou toda a minha parte íntima, até aqui. A Érica ficou aqui enxurrada. E nós tivemos que andar quase um quarteirão assim, eu orando a Deus para não afogar naquele lugar. O dia que eu saí de lá, aí recebi tratamento médico para não ficar contaminado, eu fiquei indignada. Eu falei, Senhor, eu não aceito mais essas enchentes aqui. Isso é uma afronta. Sabe o que foi? Sabe o que aconteceu? Fizeram o piscinão das águas espraiadas e hoje naquela região não tem mais enchente. E outros benefícios, você pode dizer, mas nem tudo ficou bom. A gente tem que ver o progresso nas melhoras, porque perfeitamente bom só quando Jesus sentar no trono de Davi. Então você pode pensar, a gente viu que esse principado caiu aí de corrupção depois de tantas denúncias que a gente fez. E agora está querendo levantar de novo.
depois do maior esquema de corrupção no Brasil ser deflagrado, tiveram coragem de descondenar, porque não é nem inocentar, não existe inocência. E a gente vai desistir? Não pode desistir. Enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que lutar. Amém? Porque Deus quer estabelecer através de nós melhoras na terra. Não vai ficar 100%. Mas nós temos a obrigação de tentar. E se nós nos posicionarmos, as coisas melhorarão enquanto nós estivermos aqui. Porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, nem o anticristo com todo o seu poder vai poder se levantar, gente. Olha o poder que a gente tem. O anticristo que está pegando as nações com seus planos malignos, estabelecendo domínio sobre todas as coisas, ele não vai poder sentar no trono enquanto nós estivermos aqui, porque o nosso poder é maior do que o espírito do anticristo. Amém? E eu quero concluir essa palavra orando a oração do Pai Nosso. Eu não sei se vocês discerniram, mas a oração do Pai Nosso fala de reino. Ele começa dizendo, Jesus, né, essa oração foi Jesus que fez, e ele disse assim, venha o teu reino. E no final ele diz assim, porque teu é o reino. É a oração do reino. É a oração do Pai Nosso, nosso Deus que está nos céus e que quer estabelecer o reino na terra. Quando você ora, venha o teu reino. O reino de Deus já veio em Cristo Jesus. E um dia ele virá, você está orando para que Jesus desça, volte na sua segunda vinda e sente no trono de Davi. A oração do Pai Nosso nada mais é do que a oração do reino. Quando ele diz, eu restaurarei você, a sua parte física dando pão, a sua parte emocional perdoando os seus pecados e a sua parte espiritual te dando poder para resistir às tentações. Amém? Você crê nisso comigo? Você quer assumir a sua autoridade hoje? Diga assim, eu sou embaixador do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus, fique em pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor.